Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a sua casa nessa hora. É motivo de gratidão ao nosso Deus de a gente poder estar mais uma vez aqui reunidos para nós cultuarmos ao Senhor, o nosso Deus. E eu queria começar então este culto lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, no Salmos 144, e eu estarei lendo o verso 1 e o verso 2 da Palavra de Deus, que nos diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. O nosso Deus, Ele é o Senhor que está presente cuidando do seu povo, mas também é aquele que nos dá condições de enfrentarmos as lutas e as batalhas e as dificuldades que todos os dias nós enfrentamos durante esse período que nós caminhamos por este mundo. Somos peregrinos nesse lugar, somos um povo que caminha rumo à eternidade, a um lugar onde Deus tem preparado, e quando o Senhor voltar, vai recolher o seu povo para que possam viver num ambiente perfeito, sem as lutas, sem as dores, sem os temores que essa vida nos reserva. Mas enquanto vivemos aqui, contamos com a presença do nosso Deus, contamos com a presença do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a continuar caminhando. Que essa seja a sua certeza e que isso possa gerar conforto para você, alento ao seu coração e ânimo para continuar caminhando. Vamos louvar o nosso Deus através de uma oração nesse momento, orando ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do seu altar e também pedindo a sua direção sobre este culto que vamos prestar nesta hora. Feche os seus olhos se você puder e acompanhe comigo esta oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos é dada de nos achegarmos à Tua presença, e nós só podemos nos achegar a Ti de maneira livre por causa de Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho pelo Seu sangue na cruz, ó Pai, e por isso agora nós temos livre acesso à Tua presença. Queremos, ó Deus, adorar o Senhor nesta hora, queremos cultuar a Ti, queremos oferecer ao Senhor a nossa vida como uma oferta agradável ao Senhor. E que, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Ele possa nos dar nesta hora a compreensão das Tuas verdades que serão ditas aqui, da Tua Palavra. E que esta Palavra, Deus, entre na nossa mente, entre no nosso coração e produza em nós, ó Deus, os frutos que o Senhor mesmo quer produzir. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos discipline, que o Senhor faça a sua vontade através da Tua Palavra nas nossas vidas, de tal forma que nós sejamos edificados por ela e o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Assim colocamos este momento nas Tuas mãos, este culto diante de Ti, e Te agradecemos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, ó Pai. Vamos louvar o nosso Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, juntamente com o grupo de louvor nesse momento. Bendito estava
Vamos então olhar para a palavra de Deus nesse momento, depois de nós orarmos, depois de louvarmos ao Senhor. Então, vamos recorrer ao nosso Deus através da sua palavra e ouvir a voz do Senhor nesse momento. Nós estamos aí dando continuidade à série que nós começamos na semana passada, e esta série tem como título Em Guerra, vivendo uma espiritualidade autêntica em um mundo hostil. E a gente começou conversando sobre isso na semana passada, mostrando que desde o momento que nós somos convertidos ao Senhor, através do Espírito Santo de Deus, imediatamente nós fomos colocados num campo de batalha. Imediatamente nós entramos numa guerra e essa guerra seguirá a nossa vida até o fim dos tempos, até o dia que Cristo nos chamar para si ou até que Cristo voltar em glória. E essa guerra, ela basicamente se desenvolve em 3 aspectos na nossa vida. Nós lutamos contra o pecado dentro de nós lutamos contra o pecado fora de nós, presente no mundo, presente num sistema mundano que é contra o reino de Deus, contra os valores do nosso Senhor, e nós também lutamos, essa guerra, ela é desenvolvida contra o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás. Portanto, enquanto estamos em guerra, meu irmão, minha irmã, nós precisamos contar com o Deus real, com o Deus verdadeiro em nossa vida e com o Espírito Santo de Deus que nos habilita, que nos ajuda nessa batalha, porque senão essa derrota é inevitável. A semana passada nós conversamos aí a respeito de estar em guerra por uma nova postura. E hoje nós vamos dar continuidade então a este tema. E eu gostaria de ler com você ainda na carta de Pedro, né? Nossa série está na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, e nós vamos ler nessa hora então 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Vai ser exposto aí para você e eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus nessa hora. Nos diz assim a palavra de Deus então: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Vocês têm-se, agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhes conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular e a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedeceram à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra nessa hora. É sabido por todos nós que todo ser humano ele tem necessidades que precisam ser supridas. Há uma escala de necessidades humanas que mostram numa pirâmide como a gente tem necessidades que são desde necessidades básicas até necessidades de autorrealização. Essas necessidades elas vão desde um aspecto fisiológico e estrutural, né? Desde, por exemplo, uma alimentação e segurança, até aspectos emocionais e comportamentais, como, por exemplo, ser amado, né? O afeto e a questão da autorrealização. E dentre estes aspectos, dessas necessidades, existe também um aspecto chamado aspecto social. E nesse aspecto social se encontra a necessidade de pertencimento.
Este aspecto social, ele funciona como que uma ponte dentro dessa realidade nossa, interior, fisiológica e de segurança, aos aspectos emocionais da vida da gente. Sabe, essa necessidade de pertencimento que todos nós temos é que faz a gente querer sempre participar de algo que seja maior que a gente. Por exemplo, a gente, cada um de nós, né, ou a maioria das pessoas, torce para um time. E você já percebeu que as pessoas, quando vão se referir ao seu time, não falam o meu time, mas fala o nosso time, né? Quando a gente fala do país, do Brasil, a gente fala o nosso país. Pessoas, quando trabalham em vários lugares, em várias empresas, falam assim, bom, na nossa empresa, ou seja, a ideia é uma ideia de pertencimento, é como se eu fizesse parte daquilo ali, entende? A ideia é que todos nós fomos criados com essa necessidade de pertencer, a gente precisa entender isso. E quando a gente percebe isso, você vai perceber que isso não é apenas algo comportamental, mas isso tem a ver com a nossa vida espiritual, ou seja, pertencimento é algo espiritual. Todos temos essa necessidade, mas nós temos essa necessidade exatamente porque quando o pecado entra no mundo, o pecado quebra isso, o pecado rompeu a nossa relação com Deus, o pecado rompeu esse pertencimento que nós tínhamos com Deus, na realidade de Deus, na realidade espiritual. Então, desde então, nós vivemos na tentativa de encontrar, fazer parte de algo, a gente vive na tentativa de fazer parte, de pertencer a alguma relação, a alguma situação que nos receba, e a gente passa então a olhar para isso como a gente fazendo parte daquela realidade. Por quê? Porque é isso que nos dá um senso de propósito. Sabe? Mas entenda uma coisa, fora de Deus isso é totalmente impossível. Mas Deus, na sua graça e bondade, Ele resolve isso. Jesus Cristo, Ele restaura essa nossa condição ou esse nosso estado de pertencimento na cruz. Deus, em Jesus Cristo, nos chamou de volta a pertencer e isso muda tudo na vida da gente. A palavra de Deus diz que é uma convocação, né, para que a gente possa pertencer. Romanos capítulo 1, verso 5 e verso 6 vai mostrar isso para nós, quando ele diz assim, por meio dele, né, por causa de Jesus e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Entenda uma coisa, a palavra chamados aqui não é um convite. A palavra chamados aqui, que nós somos chamados para pertencer a este povo, é uma convocação para fazer parte deste povo. É uma convocação para assumir compromissos. É uma convocação para que a gente possa se ver naquela realidade, nesse meio desse povo de Deus, desse povo eleito do Senhor. Timóteo vai mostrar isso para a gente, nós fomos chamados ou fomos convocados para viver esta santa convocação. Paulo diz isso em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Ele fala assim, olha, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Veja, ele está falando do propósito disso, né? Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Para a gente entender melhor o que é essa ideia de vocação, vocação não é apenas uma ocupação responsável que visa o desenvolvimento pessoal ou profissional, mas vocação é a descoberta de uma causa que se confunde com a sua própria identidade e nos conecta com a missão de Deus no mundo. Veja essa palavra, vocação é uma causa que se confunde com a sua própria identidade. É isso. Quando nós passamos a pertencer efetivamente, este pertencimento a esta pessoa, no caso de Jesus Cristo, este pertencimento à realidade de Jesus Cristo e do seu reino, ela se confunde com a nossa identidade. Nós passamos a ser parte do reino. Nós passamos a ser membros uns dos outros e por conta disso, nossa vida agora é uma vida que procura, neste senso de propósito, crescer e amadurecer e se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Jerry Bridges, no livro Crescimento Espiritual, ele vai nos dar um pouco dessa ideia quando ele diz assim, vocação
significa fazer as coisas com propósito, não de forma passiva ou reativa, não apenas porque é nossa obrigação. Fazer algo com a intenção de obter o máximo possível, o que quer que isso queira dizer num dado contexto. Na espiritualidade cristã, é fazer da vida em seu todo o máximo possível para ser parecido com Jesus e entrar com Ele em guerra neste mundo. Entendeu o que ele quer dizer com isso? O que significa pertencer na perspectiva da espiritualidade cristã? Significa ter uma vocação, isso nos dá um senso de propósito, sabe? É isso que ele diz, é fazer o máximo para ser parecido com Jesus e entrar com Ele nessa guerra, nesse mundo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê isso. Jesus vivia assim, né, em todos os sentidos, em todos os momentos, em todos os encontros que ele teve. Portanto, irmão, minha irmã, nós fomos chamados para viver dessa forma. Fomos chamados para entrar em guerra contra os nossos pecados e, em seguida, a gente sair da trincheira em direção à batalha, fazendo diferença no mundo que Deus nos colocou. Isso significa pertencer. Isso significa um senso de vocação. E tendo isso como pano de fundo, então, gostaria de meditar com você nessa hora sobre o seguinte tema: em guerra, convocados a pertencer. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que os que pertencem a Cristo passam então a ter novos valores. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor, achegando-vos para Ele a pedra que vive. Veja a repetição aqui do apóstolo Pedro, né? Bem no começo, quando ele diz assim: portanto, livrem-se de toda, de todo, de toda, de toda, de todo. Né? Pedro começa esta parte aqui, começa esse capítulo tendo por base aquilo que ele já tinha dito no capítulo anterior, dos versos aí 22 ao verso de número 25, né, do capítulo 1. Ou seja, Pedro fala para a gente aí dessa nova disposição interior que a regeneração nos traz. Pedro fala para nós da nova mentalidade que nos é dada através da conversão que nos alcança, através da transformação que esta conversão nos traz. E Pedro nos fala de uma nova referência, né, que é Jesus Cristo, e que isso é alcançado através de uma vida de santificação. Ou seja, na percepção de Pedro, os filhos regenerados de Deus devem mostrar através da sua vida e da sua conduta diária que de fato são novas pessoas. E como isso é feito então? Pedro então vai mostrar para a gente através dessa palavra, como ele diz aqui, livrem-se ou despojando. A ideia de Pedro aqui é de excluir mesmo. De excluir toda forma de maldade, de excluir toda forma de ato pecaminoso que fazia parte da nossa antiga maneira de viver, do nosso antigo modo de ser, né? Antes de conhecermos a Cristo, e agora nós vivemos uma nova realidade. Entenda, para Pedro, isso não é apenas lutar contra esses males. Não é isso que Pedro está dizendo. Para Pedro, isso é livrar-se deles. Por isso ele usa a palavra despojar-se, né? Despojar é jogar fora. Despojar é excluir tudo. A nova vida que o Senhor nos dá, ela precisa assumir a disposição, de fato, de eliminar certos costumes que a gente tinha anteriormente para que possa haver na nossa vida esse progresso espiritual, sem a qual isso é impossível. O apóstolo Paulo vai usar esta mesma ideia com a ideia de despojar-se no sentido de tirar uma velha roupa e de colocar uma nova roupa, e ele vai falar isso em Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24, quando ele diz assim: olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja a proporção de Paulo, ou o progresso que Paulo fala. Ele nos diz assim sobre nos despojar, vos renovar e então, a partir de então, se revestir. Você tira uma velha roupa, você muda a sua percepção sobre a vida e a partir disso você se reveste de uma nova roupagem, ou do novo homem.
Em outras palavras, irmãos, não dá para a gente ficar com 2 pés em 2 canoas. Em outras palavras, é aquela ideia da ovelha rebelde, aquela ovelha rebelde que vive arrombando cerca, porque ela quer ficar experimentando o seu pasto e ficar experimentando do outro pasto, do pasto do vizinho, ou seja, ela está sempre querendo o melhor dos 2 mundos. O que Pedro está dizendo é exatamente isso. Aqueles que foram chamados em Cristo para pertencer a Cristo, esses passam a ter novos valores, as coisas velhas efetivamente são deixadas para trás. Novos valores e a nova realidade da vida de Cristo fazem parte da vida da gente. Tudo muda. Aquilo que para a gente antigamente era útil, agora aquilo é inútil. Aquilo que para a gente anteriormente era essencial, para a gente hoje aquilo é totalmente desnecessário. Por quê? Porque algo novo é colocado no lugar. O apóstolo Paulo refere-se a isso lá em Filipenses capítulo 3, quando ele diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não que Paulo está dizendo que ele está fazendo obras ou fazendo coisas para ganhar a Cristo, não. O que Paulo está dizendo aqui é que cada vez mais ele entende que as coisas que faziam parte de sua velha vida, os valores que ele tinha na velha vida foram totalmente transformados pelo Senhor. E o que vale hoje nessa nova vida de Paulo é a sublimidade de estar no Senhor, de conhecer a Cristo e como isso afeta a sua vida de maneira totalmente espetacular. Veja como essa realidade afetou, por exemplo, o C.S. Lewis. Veja o que C.S. Lewis diz a respeito disso. Pela primeira vez, examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Era assim que Lewis se via. Mas quando Cristo transforma a vida desse homem, veja o que ele diz: sempre desejei o progresso, mas pela graça de Deus percebi que quando se está na estrada errada, progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa. É isso, a nova vida que Cristo nos dá por nos fazer pertencer a Ele e nele, faz com que a gente mude o percurso, mude os valores, mude os rumos da nossa vida pela graça de Jesus. E a partir desse momento, quando você começa a arrancar coisas de dentro de você, arrancar coisas da sua vida, outras coisas precisam ser colocadas no lugar. E quem faz isso, quem preenche este vazio das nossas vidas com novos valores, é o Espírito Santo de Deus. Veja o que Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5. Ele fala assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja, como é que isso acontece então? Como é que essa nova vida, com esses novos valores, acontecem na vida da gente? Pedro está dizendo isso na sua carta, quando ele diz assim: acheguem-se a Ele. Esses novos homens e mulheres que foram afetados pelo amor do Senhor precisam se achegar a Ele como crianças recém-nascidas. É isso que ele... Olha os exemplos que Pedro dá. Ele fala como bebês recém-nascidos. Pedro não está chamando aqueles crentes de crentes imaturos. O que Pedro está mostrando aqui é apenas usando uma linguagem para que eles possam visualizar como crianças desejam e precisam ser alimentadas com regularidade.
Por isso que ele diz, desejem ardentemente. Esses bebês recém-nascidos, quando eles estão com fome, eles gritam, eles reagem, eles choram e choram alto, não é? E é por isso que Pedro está dizendo isso. É como eles choram como se a sua vida dependesse da próxima refeição. Ué. É isso que ele está dizendo para nós. Que a gente precisa ansiar por Deus, da mesma maneira que uma criança anseia pelo leite materno. Essa deve ser a mesma ânsia dos cristãos pela palavra de Deus, como os bebês desejam se alimentar de maneira constante, de maneira contínua. E é por isso que Pedro diz aqui do genuíno leite espiritual. E esse leite espiritual ao qual Pedro está se referindo é a palavra de Deus. E o resultado desta ânsia pela palavra de Deus é a maturidade espiritual. Assim como uma mãe olha para o seu filhinho, para o bebezinho e quer ver desenvolvimento dele, Deus também quer ver indícios de crescimento, Deus quer ver indícios de fortalecimento contínuos no seu filho, nos seus filhos como frutos, né, dessa salvação que nos alcançou. É por isso que ele diz, achegando-se a Ele. A gente só pode crescer e se fortalecer e amadurecer a partir dessa realidade de comunhão pessoal e íntima. Afinal, esse sempre foi o desejo de Jesus, que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele era um com o Pai. Infelizmente, nós temos a tendência de ser independentes, nós temos a tendência de buscar em outras realidades aquilo que só Cristo pode trazer para nós. E o final das contas só traz frustração, só traz incapacitação e traz também derrota para a gente e para o povo de Deus. Jeremias denunciou isso no povo de Israel no passado. Jeremias capítulo 2, verso 13 fala assim, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Veja, se a gente quer crescer e amadurecer e ter novos valores, não são em outras fontes, em fontes contaminadas, em pastos secos que nós vamos encontrar isso. É no Senhor e somente no Senhor. Os novos valores são essa consequência da gente buscar a Deus intensa e constantemente, vivendo cheios do Espírito Santo. E o que isso gera em nós? Isso nos gera uma nova identidade. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem, que diz que os que pertencem a Cristo, em segundo lugar, recebem uma nova identidade. E diz assim a palavra de Deus, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Essa nova identidade que nós recebemos, ela não tem a ver com modismos, ela não tem a ver apenas com uma identificação com um determinado grupo, mas essa nova identidade que nós recebemos tem a ver com o que Cristo fez por cada um de nós na cruz. Cristo deu a sua vida por nós na cruz. Cristo entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida no seu nome. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, é isso que a Bíblia diz. Mas Pedro, ele vai usar uma linguagem figurada aqui para falar para a gente de realidades concretas. Essas realidades concretas que nós temos a partir de Cristo Jesus. E a primeira imagem que Pedro nos traz é de que Cristo é a pedra que vive. O verso 4 diz isso, Jesus Cristo é a pedra que vive. O que Pedro está usando aqui, essa linguagem, é a linguagem de uma construção onde a pedra havia a pedra que era usada para fundamento, mas também aquela pedra que se encerrava a determinado ponto da construção, onde quando ela era colocada ali, aquela pedra angular, quando ela era colocada ali, ela se encaixava perfeitamente, dando pressão nas outras pedras, de tal forma que aquela construção ficava firme naquele lugar onde ela deveria ser colocada. Cristo, então, de acordo com Pedro, ele é a pedra principal que fundamenta, que edifica, que estabiliza todas as coisas. Ele é pedra principal, ele é pedra angular, ele é pedra que fundamenta. Cristo é a pedra que fundamenta a igreja. Mateus capítulo 16, verso 16 ao verso 18, narra ali, quando Cristo pergunta para os seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou. Pedro então diz para o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus então depois diz para Pedro o seguinte: Pedro, sobre esta pedra, que pedra? Aquela declaração que Pedro havia acabado de fazer, de que Cristo era o Filho de Deus vivo. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja ela é edificada, ela é fundamentada em Cristo. Cristo também é a pedra que edifica as nossas vidas, que fundamenta as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, porque de Deus nós somos lavoura, de Deus nós somos edifício. E o que Paulo quer dizer é que é o Senhor quem nos planta, é o Senhor quem nos edifica, é o Senhor quem nos constrói a cada dia. Mas Cristo, a pedra que vive, também é a pedra que dá vida. É a pedra que vivifica a nossa existência. João capítulo 6, versos 68 e 69, diz que Jesus dá um espalho em todo mundo. Ele diz assim, vocês estão me procurando, vocês vêm até mim por causa dos milagres que eu tenho feito, porque eu tenho satisfeito vocês. E aí, então, Cristo é duro nas suas palavras e um punhado de gente deixa Cristo, vai embora. E aí Cristo, então, vira para os próprios discípulos e diz para eles assim, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro, mais uma vez, ele olha para o Senhor e diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Cristo, a pedra que vive, Ele vivifica a nossa existência. E aí Pedro agora, ele vai nos dar uma segunda imagem. Primeiro mostrando que Cristo é a pedra que vive e agora ele se volta para nós, ele diz que nós somos pedras vivas. O verso 5 fala isso do texto, fala assim, vocês estão sendo edificados casa espiritual. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que nós somos redimensionados, a nossa vida é redimensionada pela ação de Deus através de Jesus Cristo, toda a nossa vida, todos os nossos valores. Deus em Cristo é o agente para essas mudanças na nossa vida. E o que Pedro vai mostrar para nós então é que em Cristo, cada cristão são pedras vivas. E juntos, esses cristãos formam o corpo místico de Cristo, ou a igreja invisível, composta por um número incontável de pedras vivas que conheceram a Cristo, que foram transformados por Cristo ao longo de toda a história da humanidade. E em Cristo, cada um de nós somos feito casa espiritual, onde Deus habita pela presença do Espírito Santo de Deus. Veja o que Pedro está dizendo, meu irmão e minha irmã. A nossa nova identidade, nós não somos qualquer pessoa mais. A partir de agora, cada um de nós é feito casa espiritual. Deus habita em nós, Deus habita em mim, Deus habita em você pela presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a presença de Deus era representada através do tabernáculo e depois do templo. Mas no Novo Testamento, Cristo estabelece uma nova realidade da sua presença. Ele não está limitado ao templo, mas Ele está no homem novo, no novo homem transformado pela graça bendita do Senhor. É isso que Paulo vai mostrar para nós em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, quando ele diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Agora, 1 Coríntios 6, 19 fala assim também, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vocês mesmos? Veja, nos dois textos, Paulo usa uma palavra muito importante, quando ele fala de santuário. A palavra santuário aqui é uma palavra que indica não apenas não o lugar externo do templo, não os lugares adjacentes ao templo. Mas a palavra que ele usa aqui para santuário, quando ele diz assim, vocês não sabem que são santuários de Deus? Ele está querendo dizer sobre o lugar mais interno, mais interior, mais íntimo do templo. A nossa vida é o próprio altar onde Deus habita. Nós precisamos entender isso. Em Cristo, cada um de nós também foi feito sacerdote do Senhor, nós nos tornamos em Cristo representantes de Deus nesse mundo. E por conta disso, a nossa vida se tornou um sacerdócio. Tudo que você faz, tudo que eu sou, que eu faço, nós fazemos para a glória do Senhor. Como sacerdote de Deus, nós não precisamos mais de intermediários.
Como sacerdote de Deus, nós nos achegamos a Deus livremente. Nós intercedemos uns pelos outros. Como sacerdotes de Deus, nós cuidamos da vida espiritual uns dos outros. Esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento e esse é o papel como sacerdotes de Deus que nós somos. Como sacerdotes, nós apresentamos Deus ao povo. Esse é o nosso papel hoje. Veja, apesar de Cristo ter sido rejeitado pelos homens, Ele é precioso para Deus e Ele é precioso para aqueles que o recebem. É exatamente por isso, irmãos, que as pessoas vivem insatisfeitas, porque elas não conseguem ver pertencimento e propósito em suas vidas exatamente porque rejeitaram aquele que é o único que pode nos dar condições de pertencimento, de propósito e de sentido para a vida. E veja o que ele diz no final, ele diz assim, e aquele que confiar nele jamais será envergonhado. Confiar no Senhor significa duas coisas basicamente. Primeiro, confiar a sua vida a Jesus e não rejeitá-lo como muitos fazem, e você não o rejeita quando você o obedece, mas também confiar nele, para que ele cuide da sua vida. Quem viver assim, meu irmão, minha irmã, jamais será envergonhado. E esse então nos leva ao último ponto da nossa mensagem nesta hora. Os que pertencem a Cristo, eles também passam a viver de forma intencional. Verso 9 e 10 fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. O que Pedro vai fazer nesse momento é nos levar para o Antigo Testamento e nos fazer lembrar quem era aquele povo. Preste atenção, essa nação, a nação de Israel, ela não tinha nada de especial. Ela só passou a ser especial por causa da escolha que Deus fez. Porque dentre tantas nações que haviam naquele tempo, Deus escolheu especificamente Israel para ser o seu povo. Deus escolhe a nação de Israel e mostra o que Ele pode fazer por esse povo escolhido e através desse povo escolhido. Pedro, então, lembra da promessa que Deus fez ao seu povo lá em Êxodo, capítulo 19, verso 6, quando ele diz assim, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso traz uma nova identidade, sim, a este povo, mas também uma nova responsabilidade a este povo. E tudo isso por conta da bondade e da misericórdia de Deus, que os chamou e também os convocou, mas também que nos chamou e nos convocou para sermos o seu povo, para fazer parte desse povo seleto. Veja como Pedro descreve estas realidades desse povo. Ele coloca aí basicamente 4 qualidades deste grupo, desse povo. São geração eleita, ou seja, é um povo escolhido, um novo povo, um povo que Deus convoca para si. Esse povo passa a ser um sacerdócio real, ou seja, uma nação de sacerdotes. O sacerdote cuidava do povo. E o aspecto real tinha a ver com a administração das realidades do reino de Deus. Este povo, então, é um povo escolhido por Deus, é um povo que Deus o convoca para si, é um povo que passa a ser, então, um povo que cuida de si e que cuida das realidades do reino de Deus. Mas esse povo também é nação santa. Isso significa que este povo tem que ser separado dos outros. Este povo tem que ser diferente dos outros, esse povo tem que fazer a diferença no mundo em que vivem de maneira intencional. A vida deles tem que ser intencional, servir a Deus tem que ser intencional, andar em obediência tem que ser intencional, ser bênção na vida dos outros tem que ser opcional. E ele termina dizendo, vocês são propriedade de Deus. Ou seja, essa nação, esse povo, essas pessoas são o objeto do cuidado e do sustento de Deus. E ele vai falar a finalidade, a fim de... O verso 9 fala isso, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, esta é a finalidade pela qual nós somos convocados e salvos pelo Senhor.
Nós somos chamados por Deus não apenas para usufruir das graças e das bênçãos do Senhor, porque isso faz parte, mas nós também fomos chamados por Deus para servir intencionalmente este Deus glorioso. Mais uma citação do Jerry Bridges, aí no livro Crescimento Espiritual, ele falando sobre esta realidade, ele diz assim: o objetivo do nosso crescimento espiritual é tornarmos-nos mais e mais como Cristo. Temos a tendência de pensar nisso em relação a nos tornarmos mais como Ele em seu caráter. Mas precisamos nos lembrar de que Jesus veio para trabalhar. Então, se quisermos nos tornar como Jesus, devemos também fazer a obra que Deus nos deu para fazer. Sermos mais parecidos com Cristo não significa apenas sermos parecidos apenas no seu caráter, mas significa também sermos parecidos no seu compromisso. Sermos mais parecidos com Cristo significa tomarmos para a gente a nossa cruz, dia após dia, e segui-lo. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma vida cristã efetivamente a ser desenvolvida no dia a dia. Deus chamou a nação de Israel para ser o seu povo e os convocou a servi-lo. Deus nos chamou para sermos o seu povo e servi-lo. Isso significa que competia a Israel e compete a mim e a você sermos os representantes de Deus nessa terra, porque esta terra é o reino de Deus. Veja para você ver, para você ter uma ideia como isso funcionava. No Antigo Testamento, aquela geração eleita do Antigo Testamento, ela foi convocada para viver de tal forma que, para a glória de Deus, de tal maneira que as nações viessem a Jerusalém e então pudessem conhecer a Deus. Elas foram chamadas, Israel foi chamado para atrair as nações para Deus. No Novo Testamento, esta relação se inverte. A partir de Jesus Cristo, essa nova geração eleita, agora ela é convocada a ir, a pregar, a viver o evangelho simples de Jesus Cristo para a glória de Deus, de forma obediente, de forma intencional, de forma integral, de forma sacrificial, assim como Jesus fez. Percebe? É uma atitude intencional. Servir a Deus é intencional. Servir a Deus é consequência da salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Isso não é algo obrigatório, é simplesmente intencional. Veja, a Bíblia nos mostra atitudes intencionais de diversas formas. De Deus, por exemplo. Nós vemos Deus sendo intencional. Quando eu falo intencional, eu quero dizer que Deus não foi obrigado a fazer nada. Ele fez porque quis e fez por amor. Nós vemos essa atitude intencional de Deus na criação, criando todas as coisas, essa atitude intencional de Deus na sua providência, sustentando aquilo que Ele criou. Nós vemos essa atitude intencional de Deus no cuidado do seu povo e vão um pouco além. Nós vemos esse cuidado intencional de Deus provendo a salvação do seu povo em Cristo Jesus. Mas nós vemos também em Jesus Cristo essas atitudes intencionais. Quando Jesus, por exemplo, chora de tristeza diante de Jerusalém, porque Jerusalém o havia rejeitado. É Jerusalém que o vai mandar para a cruz. É o seu povo que vai rejeitá-lo. Nós vemos uma atitude intencional de Jesus quando Jesus cura voluntariamente as pessoas. É interessante Jesus chegando para um ou para outro, aquele homem que estava no tanque de Betesda ali, aleijado, e Jesus fala assim: você quer ser curado? Ninguém pediu para Jesus ir lá. Ninguém obrigou Jesus a ir lá, mas ele foi. Ele foi e perguntou para aquele homem: você quer ser curado? Nós vemos a atitude intencional de Jesus quando ele se entrega por amor. Veja, Jesus fala assim: olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Isso é intencionalidade. Mas nós vemos na Bíblia atitudes intencionais que se espera de cada cristão. A nossa atitude intencional. Atitude intencional entre não cristãos. A Bíblia fala assim: se você cumprimentar só os que te cumprimentam, que diferença você tem daquele que não conhece a Deus? Se você amar só quem te ama, que diferença você tem daquele que não ama a Deus, daquele que não conhece a Deus? Nós temos que ter atitudes intencionais em relação às autoridades constituídas. Atitudes intencionais como cristãos, como empregados. Atitudes intencionais como cristão se eu sou um empregador. Atitudes intencionais como cristão na minha vida em família.
Atitudes intencionais como cristão no meu cuidado com o próximo. E eu estou dizendo isso para você porque está na Bíblia. Leia a partir do capítulo 2, aí, do verso 11, até o capítulo 3, verso 22 de 1 Pedro. É isso que ele está dizendo. A nossa atitude intencional como cristão diante dessas realidades às quais nós estamos nos relacionando todos os dias. Nós somos, irmãos e minha irmã, simplesmente motivados pela misericórdia de Deus, pelo que Deus fez por nós. Nós éramos assim e agora nós somos totalmente diferentes em Cristo. O verso 10 disse: antes vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Lembre-se de uma coisa: obediência é um resultado natural da transformação que o Evangelho produz em mim e você. Nós fomos chamados, nós fomos convocados para pertencer e para viver para a glória de Deus e para a alegria do nosso Senhor. 1 Coríntios fala isso. Qualquer coisa que você fizer, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Philip Yancey, no livro O Jesus que eu Nunca Conheci, ele nos diz algo fascinante sobre isso para a gente caminhar para o final desta mensagem. Ele diz assim: Deus não é o absoluto immovível, mas antes o amoroso que se aproxima. Deus olha para mim em toda a minha fraqueza. Em Jesus, Deus nos mostrou um rosto e posso ver nesse rosto como Deus se importa conosco. Por isso, minha motivação à obediência é a obediência de Cristo na cruz a Deus por mim. Vou repetir essa última parte. Por isso, a minha motivação à obediência é a obediência de Cristo na cruz a Deus por mim. Concluindo então esta mensagem, somente quando nós passamos a pertencer a Cristo, nossa vida se enche de novos sensos de valores e de propósito. Afinal, nada nessa vida pode trazer satisfação a qualquer pessoa, em qualquer âmbito que for, enquanto ela não se encontrar em Cristo Jesus. Cristo restaura nossos valores, nos dá o sentido de pertencimento, restaura nossa identidade e devolve a vocação pelo qual nós fomos criados para viver. Em Cristo, passamos a ser instrumentos de Deus que abençoam o mundo através do Evangelho em nós. Dessa forma, podemos ser, através de Jesus, a mudança que esperamos ver no mundo. Isto é, em guerra, convocados a pertencer. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te dar compreensão de que nós jamais seremos satisfeitos em nada se nós não pertencermos ao Senhor. Se nós não formos satisfeitos em Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter vida nele. Vida abundante é isso. É estar nele, é pertencer a ele, é fazer parte desta realidade espiritual maravilhosa e viver a partir disso. Porque enquanto isso não acontece, a nossa vida é apenas de garimpo. Garimpando, 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 garimpando amor, garimpando aceitação, garimpando segurança, garimpando ser feliz dos relacionamentos. É por isso que nós temos tantos problemas hoje. Problemas de sexualidade, as pessoas não se aceitam, as pessoas não querem ser aquilo que elas são criadas para ser. É por isso que nós temos tantos problemas de relacionamentos conjugais, as pessoas tentando relacionamentos fora do casamento para tentar ser feliz, para tentar alcançar alguma coisa que não conseguem alcançar naquele relacionamento, enfim. Nós jamais vamos ser satisfeitos longe do Senhor. Por isso eu te chamo, te convido nessa hora, se você ainda não fez isso, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a orar a Ele para que Ele tome a sua vida, o seu coração, a sua história. Mas se você é um daqueles que está com os pés nos dois barcos, eu convido você a pular de um barco e ficar num barco só. Pedir ao Senhor perdão por essa vida indolente, por essa vida negligente, onde há alguns valores do reino de Deus na sua vida, mas ainda há muitos valores do mundo antigo na sua vida, para que você possa viver de fato esta realidade de pertencimento ao Senhor.
Vamos orar nessa hora então? Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela esperança que esta palavra nos dá, de saber, ó Deus, que nós não precisamos andar perdidos, desnorteados, inseguros, vagando vazios, garimpando, Senhor Deus, aquilo que pode nos dar alegria, prazer e satisfação. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que quando pertencemos ao Senhor, nós somos plenos nos nossos valores, somos plenos na nossa identidade e entendemos o propósito pelo qual fomos criados, para servir ao Senhor, para viver para a Tua glória e para abençoar, Deus amado, o mundo que está ao nosso redor. Ó Deus, nos dá esse entendimento. Ó Deus, firma a nossa vida em Ti. E se há alguém que ainda está indeciso quanto a isso, que o Teu Espírito Santo retire a dúvida e que o Teu Espírito Santo o leve, ó Deus, a se prostrar diante do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, Pai. E aqueles que já têm uma caminhada de fé, mas que ainda, Deus, estão morosos, ainda continuam como bebês espirituais, Deus, no sentido de não ter maturidade, de não crescer, de não amadurecer espiritualmente, Senhor, transforma. Que ao olhar para Cristo, para a obediência de Cristo ao Pai, por amor a nós, que esta lhes seja a motivação para viver para a glória do Senhor, para buscar como crianças desejosas ardentemente pelo genuíno leite espiritual da Tua palavra. Esta é a nossa oração. Eu coloco a vida deste querido irmão, desta querida irmã diante do Senhor e que a Tua graça e a Tua misericórdia repouse sobre a vida dele, sobre a vida dela e sobre o seu lar. Assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana sob os cuidados do Senhor. Amém.